Opa, como é que vocês estão? Seus vagabundinhos safados, tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, o Prota finalmente chegou na família Beyzid e agora estava no refeitório depois de ganhar algumas roupas novas. Mas assim que chegou para dar sua comida, já viu um figurante canalha e deu uma cuspida na sua sopa. Mas ele mandou o figurante ficar de boa e não esquecer que o mundo dá voltas e ia se lembrar bastante do que ele fez hoje. O Lorde fica só passeando pelo quintal, fala: ó, que interessante ali, hein? Todo mundo tá treinando, parece que o treinamento está indo tranquilo por enquanto. A gente vai observar um pouco. O servo fala que sim, vamos olhar a líder da família. Fala então, aquele é o garoto, certo? Escutou que ele era loiro, ele tem boa aparência, né? Mas o servo manda ele dar uma olhada naquilo que tá acontecendo ali. Alguém está assistindo secretamente. É o Jagger só de boa. As primeiras vezes sempre tendem a te incomodar às vezes, né? Fala: certo, vamos observar tudo e ver quanto habilidoso é esse garoto. O Prota já começa a sua partida de treino, desvia de um ataque, tenta dar outro e continua lutando. E o Cleiton aqui, que tinha rido dele antes, todo nervoso. E o Prota continua atacando, falando: recebe aí, ó, meu ataque feroz. O Lorde fala que seu oponente é mais alto que ele. Ele é um pouco desajeitado, mas algo brilha nele, de algum jeito diferente. Que louvável, ele pode ser desajeitado, mas ele está fazendo o melhor que pode para usar tudo que aprendeu até agora. O Vlad, é melhor você manter isso em mente. Toda esgrima começa a partir do seu passo, a posição dos seus pés. Se você consegue enganar seus oponentes com o ombro e apenas com o olhar, você pode controlar seu oponente com os seus movimentos também. E o Prota só desviando de tudo. E o Cleiton nervoso falando que agora ferrou. E o Prota coladinho nele, perguntando se ele vai acabar lhe beijando. Já mete um ataquezão falando: recebe aí, ó, seu canalha. E o Cleiton falando: que merda é essa? Ele estava definitivamente visando o meu lado esquerdo. Prota já pega o cabelo dele como se ele fosse uma vagabunda, falando: escudeiro de Sovanin, certo? Você adorou rir na cafeteria mais cedo, não foi? Tente rir um pouco mais agora, seu canalha. Já mete um socão na cara dele, falando que é assim que se bate em alguém. E os outros figurantes nervosos falando: droga, o maluco é doido mesmo, hein? Tá sentando a porrada no Cleitinho. E o servo falando: minha nossa, eles estão treinando, mas está tudo bem ele ficar batendo desse jeito. O Lorde manda deixar dessa forma mesmo. Para se tornar um cavaleiro, esse tipo de espírito é necessário também. Além disso, parece que aquele homem também está adorando. Isso sem dúvidas parece ser verdade. Já tá o Jagger lá todo brilhando vendo aquilo. E o instrutor só mandando parar um pouco. Já pode parar a batalha. Disse pra ele parar: você acha que eu sou surdo? Eu não tô de brincadeira. E o Prota, com a mão toda cheia de sangue, finalmente solta o Cleitinho, todo arrebentado no chão, falando que pede desculpa. Acabou ficando um pouco surdo com um som de porrada. E o instrutor com medo falando: que diabo é isso? O que foi com esse olhar desse garoto, hein? O Prota só deixa ele jogado lá e vai indo embora como se tivesse abusado de alguém. Vai vendo o cara que cuspiu na sua sopa, mandando dizer a ele que sente muito. Você entende, né? Não consigo voltar ao meu juízo quando eu estou um pouco surdo em batalha, mas deixe-me pedir desculpas a você com antecedência também, porque para você não vai acabar apenas com isso, viu, seu otário? Se a sopa estiver muito sem graça, eu vou te chamar de novo, então vem pra mim e cuspa nela mais uma vez. E o Jorge aqui com medo falando: droga, esse fudido é um desgraçado louco da cabeça. O senhor Giuseppe trouxe um cachorro dos becos pra dentro da sua casa. O Goethe fala que ouviu dizer que ele tem batido em todos os outros vassalos. O rumor está se espalhando entre todos os servos. Prota fala que tá tranquilo. E quanto a ele, o trabalho de cavaleiriço é tranquilo ou não? O Goethe fala que é claro que é. Você acha que eu sou um cavaleiriço comum? Sou o maior cavaleiriço do Conde Beyzid. Espere, mas isso não é importante agora. Ouviu dizer que ele tem espancados todos os caras da mansão. Isso é um crime. E o Prota pergunta por que ele tá
agindo como se fosse novidade. Se esqueceu? Eu sempre fui um criminoso. Esses simples ataques sou eu pegando leve com eles. Além disso, eu não bati de uma maneira óbvia, então tá tudo bem. Eles escolheram a briga mais cedo também. E o Goethe perguntando, como assim? Como diabos tá tudo bem? Prota fala que tá certo. Ninguém fala comigo sem necessidade. Então está sendo bem mais confortável desse jeito. Já vem um gordinho falando que o seu nome é Porte. E o Prota pergunta que negócios tem com ele, hein? Não tá vendo que eu tô comendo? E o Porte fica lá, todo nervoso. Prota manda ele sentar ou cair fora. Ele quem decide. Não fica parado aí todo tenso. E o Porte fica todo feliz, falando, sério? Não acredito nisso. Obrigado por me dizer pra sentar. E o Prota pensando que queria dizer pra ele dar o fora. Mas tá tudo bem, fica aí agora. O Porte fala que sempre esteve comendo sozinho em lugares como o banheiro. Prota fala, certo, eu estou comendo agora minha preciosa salsicha, ainda por cima. Não fala dessas coisas. O Porte pergunta se ele gosta disso. O seu pai que é o fornecedor de tudo. A nossa família Canor fornece todas as carnes daqui. A nossa família trabalha com gado e pecuárias há gerações. E viu ele pedindo por mais salsicha mais cedo. Quer um pouco da minha também? E o Prota falando, peraí, sobre o que diabos você está falando, hein? Acha mesmo que isso vai me fazer mudar de ideia? Mas assim que ele chega numa sala cheia de salsicha e carnes, o Porte fala que seu pai enviou isso aqui pra ele comer um pouco, mas tem muito pra ele comer sozinho. E o Prota pensando, caramba, todos os vassalos aqui são jovens mestres de grandes famílias. Esqueceu que eles são pessoas que ele nunca teria a chance de falar se estivesse no bico. Seria bom construir pelo menos uma conexão por aqui, certo? Fala, Porte, a partir de agora quer comer com a gente? E o Porte fica todo feliz, perguntando se é sério, está tudo bem pra ele. Prota fala que sim, nós vassalos temos que nos dar bem, certo? Ele não está necessariamente fazendo isso só por causa da salsicha. O Jagger, indo em outro lugar, fala que serviu o Sr. Joseph e criar um ser humano inteiro não é nada ordinário. Ele só vai poder respirar quando o Maxim se recuperarem. Mas já vem chegando um gordinho falando, e aí, Jagger, onde você está indo com tanta pressa, meu parceiro? E o Jagger perguntando, e aí, Sr. Gregory, o que foi, hein? O Gregory fica só rindo, fala que ele está sendo muito óbvio com seu desgosto, hein? O Jagger fala que, como pode ver, ele está um pouco ocupado. O Gregory fala que não fica surpreso com essas coisas. Você deve estar bem ocupado, fazendo todo o trabalho do Sr. Joseph sozinho. E o Jagger pergunta se ele quer falar alguma coisa. Diz logo. O Gregory fala que sim. Alguém como ele, obviamente, deveria estar criando um vassalo. Honestamente, não acha que seja tarde demais pra isso. O Jagger pergunta que tal você se concentrar nos seus vassalos, caramba. Me deixe em paz. E o Gregory sorri, falando que seu querido Poti já está crescido. Aquele cara precisa perder algum peso também. Mas, como era o nome mesmo, Vlad, ele me parece um bom garoto, principalmente em caráter. Confia muito em seu espírito. O Jagger fala que já está muito ocupado. Qual é o ponto dessa conversa toda? O Gregory fala, bem, você sabe, né? Cavaleiros interferindo nos assuntos dos vassalos não é algo apropriado. Isso pode se tornar vergonhoso. O Vlad parece estar se aproximando mais do Poti recentemente. O Jagger fala que aquela criança não tem amigos. Ele pensa que é melhor do que todo mundo. É assim que ele age. O Gregory fala, por favor, apenas diga pra ele ser um pouco amigável com o Poti, só isso. Quero dizer, ele é meu sobrinho do meu primo e eu não posso deixar ele apanhar por aí. É inútil pedir aos outros para fazer essas coisas. O Jagger pergunta se ele está pedindo para fazer isso de graça. O Gregory fala que não. Se as coisas estiverem bem, você pode me pedir por ajuda depois. O Jagger fala, certo, mas aquele cara, ele não me escuta de verdade. Eu estou te dizendo, ele não me escuta, ele não vai fazer o que eu digo. O Gregory fala que essa criança realmente está indo para um bom caminho. Relaxa, ele vai fazer tudo certo. Em outro local, o Goethe fala que pelo que pode ver, capitão, você não é o problema. Você não consegue nem subir no cavalo. Todos os cavalos aqui são treinados apropriadamente. Eles não evitam as pessoas. Então quando você se aproxima, eles apenas perdem o controle e fogem. Isso é um assunto completamente separado de habilidade. Mesmo os outros
outros ajudantes do estábulo disseram que isso é estranho. E o Prota nervoso falando, droga, sempre foi desse jeito. Cachorros, gatos, todos os tipos de animais me odeiam. Eles sempre se descontrolam quando eu chego perto deles. Eu mesmo com cavalos. Mas fala, pera aí, tem alguma coisa estranha. Mas eu montei o cavalo do Sr. Jagger naquele dia. Quero dizer, na noite em que fugimos dos mortos-vivos. Mesmo que seja você que tivesse cavalgado. O Goethe fala que sim, o cavalo do Sr. Jagger, né? Ele é realmente muito caro. Prota fala, certo, eu consigo apenas montar em cavalos caros. Não posso apenas dizer isso pros outros. Você insistiu que eu aprenderia a cavalgar a todo custo. Já vem chegando uma servinha falando, e aí rapaz, a senhora Oxana está chamando você. E o Prota perguntando, ué, como assim? A senhora Oxana está chamando por mim. Já vai chegando no quarto dela. A senhora Oxana pergunta como imaginaria que você cresceu nas periferias. Essa roupa aqui combina muito bem com você, garoto. Manda o servo não ajustar muito para não ficar apertado. Ele tem apenas 17 anos. Depois de tudo, ele ainda vai crescer bastante. O Joseph cresceu muito durante essa idade. Quando o verão chegar, vai comprar outras roupas para ele. Depois de tudo, roupas que combinam com a estação são imprescindíveis para manter uma boa performance física. E o Prota aqui, todo envergonhado, falando muito obrigado, senhora. A Oxana fala que ele salvou o filho dela. Ela deveria estar agradecendo por tudo. Pede desculpas por chamar ele quando ele estava ocupado treinando, mas agora ele já pode ir. O Prota já vai saindo da salinha, falando sério. Ela é muito difícil de se lidar, mas se pergunta quanto custa essa roupa. É tão confortável que nem parece ser dele. Bem, não é como se fosse minha de qualquer forma. Ele não consegue se acostumar com essas coisas. Ele tentou entrar na família Bezid. Ele ainda não sente como se pertencesse nesse lugar. É como se estivesse ganhando peso também. Carne aderindo à sua alma. Já fica olhando um negócio pela janela. Várias pessoas juntas no campo de treinamento. É o Cleiton muito puto. Falando, seu porco, você se esqueceu dessa sensação, hein? Apenas porque deixamos você viver quieto. Você estava se divertindo, hein? Você deve gostar desse seu amiguinho novo, hein? Não gosta, canalha? Porque esses desgraçados nojentos ficam se juntando em tudo que é lugar. E o Prota só olhando aquilo, falando que em todo lugar que você vá, as pessoas são as mesmas. Pessoas estão apenas vivendo suas vidas e pessoas que não conseguem apenas viver. No fim, eles são apenas canalhas que se aproveitam daqueles que são mais fracos que eles. Fala, certo, por hoje vai vestir essa roupa de novo, certo? Mais tardezinha já vai batendo numa porta, falando que é ele. O Porte já vai abrindo a porta todo nervoso. E o Prota ficando sério, falando, nossa, te bagaçaram, hein, parceiro? O Porte pergunta o que ele tá fazendo aqui a essa hora da noite. O Prota fala que precisa de uma coisa dele. Me dê aquilo ali que tá atrás de você. Ele pede aquele pedaço de carne, um rabo de leitão. E o Porte nervoso falando, bom, mesmo se não formos amigos, eu esperava que pelo menos seria amigável o suficiente para sorrir e nos cumprimentarmos. Eu suponho que até mesmo ele me vê como alguém fácil de se aproveitar, certo? Fica nervoso, falando, bom, mesmo assim, isso é menos melhor do que ficar comendo sozinho. Dá a carne pra ele. E o Prota manda ele não pensar nisso como se fosse injusto, porque ele está apenas recebendo um preço justo. E o Porte sem entender, falando, como assim, tu me rouba e é justo isso? Prota fala que um cavaleiro que ele conhece disse isso pra ele uma vez. Um cavaleiro apenas recebe o preço que é legitimamente dele, apenas isso. Já se junta com o pessoal, falando 14 contra 1. Mesmo os bandidos do beco não iriam tão longe. E o Cleitinho Sovanini aqui puto, falando que vamos ver quanto tempo você consegue manter seu espírito. Prota fala, certo, vem pra cima. Eu segui vocês até aqui calado, então vocês não deveriam fazer o mesmo. E o Cleitinho fica com essa cara feia, todo nervoso, mandando todo mundo ir pra cima e destruírem ele. Prota fala que está muito feliz por ter mudado. Hoje à noite vai acabar chovendo sangue. Os dois primeiros já vão tomando uma tacada no meio da cara. E o resto com medo, falando, nossa, o homem tá batendo forte, hein? Falam que ele não pode recuar. Ele simplesmente tá quebrando todo mundo na taca. Pedem pra bloquear ele pelo lado e atacar ele pela frente. E o Cleiton com medo, falando, nossa, ele está completamente diferente
diferente da luta. Como isso faz sentido? 2 meses atrás, esse cara mal conseguia brandir sua espada, manda ninguém recuar. Lembre-se, vou matar qualquer um que der uma recuada. E o Prota já vai pra cima dele, mandando ele parar de ficar abrindo essa boca feia. Você ousa dizer isso, mas você já matou alguém de verdade, seu canalha. E o Cleitinho aqui pagando de doido, falando seu lunático, sobre o que você tá latindo, hein? Tenta dar seu golpe, mas o Prota desvia facilmente, falando que durante a expedição ele ficou ocupado treinando golpes únicos com todas suas forças. Já mete o ataquezinho e o Cleitinho defende. A espada fala que é isso mesmo. O resultado de treinar cortes irregulares está mostrando o seu brilho agora. Continue a prender seu oponente na brecha que está criando. E o Cleitinho nervoso falando, droga, esse maldito de merda. Já vai tomando um ataquezinho no ombro para parar de ficar distraído. Fala que agora acha que está entendendo sua brecha, o seu espaço. O Cleitinho tentando dar um ataquezinho de espada e ele desviando, falando que um fluxo que só ele pode criar. Faz o Cleitinho cair de cu pra cima, literalmente o culpa-lua. Fala, droga, eu bati minha perna, começa a chorar. E o Prota já tá em cima dele, com seu cabelo na cara, sua espada. E o Cleitinho chorando, falando, droga, por que eu fui ser um figurante nessa obra? E o Prota só enfiando a espada, falando, seu canalha, recebe esse ataque aqui. E o figurante nervoso falando, caramba, a gente só ficou assistindo, em vez de ajudar o chefe. E o Cleitinho chorando, falando, droga, porque eu sou um figurante, a minha vida é tão triste. E o Prota enfiou a espada, raspando seu pescocinho, falando, nunca mais olhe pra minha cara e não mexa com o gorducho também. E aqui tá o Cleitinho falando, droga, ele está falando sério, esse cara realmente tentou me matar. Prota fala que já disse antes, com isso retribuiu o pedaço de carne que ele ganhou. Agora quem vai ser o próximo? Vocês têm que terminar o que começaram, certo? E o figurante aqui com medo, droga, ele vai bater na gente também. Prota fala que se ninguém vir, ele vai pra cima, não fiquem distraídos, seus canalhas. Todos os figurantes já ficam se tremendo de medo, sentindo aquela aura no corpo. Digamos que todo mundo acaba sendo massageado, todas as suas carnes. E o Lorde só na janela olhando aquilo, falando, extraordinário, garoto, parabéns. A reunião mensal regular dos cavaleiros, mesmo que não tenha sido intencional. De um lado ficaram os cavaleiros que apoiavam Rüdiger, e do outro lado ficaram os cavaleiros que apoiavam Joseph, e aqueles que permaneciam neutros também. O calendário de serviços foi reorganizado para se prepararem para a ausência de Rüdiger e dos cavaleiros que logo partirão em missões. Capitão da Ordem dos Cavaleiros, Anatalas. A seguir na agenda esta distribuição dos itens sagrados enviados pela igreja. O Lorde fala que a atmosfera mudou completamente. Os apoiadores de Rüdiger parecem furiosos, como se eles fossem estraçalhar todos bem aqui. Por outro lado, os apoiadores do Joseph estão sorrindo. Bem, realmente valeu a pena ficar feliz com isso. Afinal, os cavaleiros do lado do Joseph ficaram desanimados por muito tempo. E o Jagger, apenas observando aquilo, fala, caramba, hein? O Conde está sorrindo, como é que pode uma coisa dessa? O Anatalas fala que isso conclui nossa reunião mensal, pede a todos os cavaleiros que vejam novamente suas obrigações. O Jagger já vai indo embora, do meio de todo mundo. E os cavaleiros do Rüdiger falando que ele trouxe um cão raivoso, que nem sabe quem ele deveria estar mordendo. É por isso que a origem importa. E o Jagger só com um sorriso falando, ó, apanhou e ainda querem reclamar. E os cavaleiros iam ficar tudo nervoso, porque sabe que não pode fazer nada. São do lado figurante, falando que não vão lutar com ninguém. A gente vai sair dessa vez. Então, seu vassalo é um pedaço de cocô. O Gregory já aparece falando, nossa, eles estão fervendo de raiva, hein? E o Jagger pergunta o que ele quis dizer com isso. O Gregory fala que ele sabe de tudo, porque está bancando o inocente. A palavra foi dita. Ouviu que o Vlad realizou um grande exorcismo. Até um instrutor de treino disse que não poderia lidar com ele, já que ele está além do seu padrão. E o Jagger pensando, nossa, é mesmo, hein? Parece que ele evoluiu um pouco. O Gregory agradece muito pelo que aconteceu. É uma promessa. Você pode me chamar para uma tarefa, não importa se for cansativa ou difícil. O Jagger fala que vai manter isso em mente, hein? Fique esperto. Ele me deixou orgulhoso pelo menos uma vez. Não me surpreende, afinal quem foi que ensinou ele, né? Isso é o mínimo que ele deveria fazer em outro local com umas armaduras velhas. O Joseph fala que o pai dele mandou isso como um presente pro Vlad.
O Bigodudo fala que isso é muito bom, hein, para um mero vassalo. O Jagger fala que isso é couro de orc e um orc cinza ainda por cima. O orc cinza só é encontrado no norte, por isso uma armadura feita de couro de orc cinza também quer dizer guerreiro do norte. O Joseph fala que ele deve ter gostado muito dele, acredita que ele se provou digno desse investimento, afinal ele conseguiu a aprovação do pai em apenas um mês. O Jagger fala que é isso mesmo. Depois de tudo, parece que não existe vassalo que possa se comparar com ele, né? O José fala que ouviu bastante sobre essas coisas. Os rumores estão se espalhando. Não podem sentar preguiçosamente também. Já mostra uma cartinha falando que isso aqui vai ser o nosso próximo passo. O Jagger fala que esse convite não é nada comum. O Joseph pergunta se pode responder a ele. O Jagger fala que sim. Acontece que também tem estado reprimido, limpando a sujeira dele ultimamente. O José fala que tá decidido então, hein? Vamos fazer isso. Estamos indo para Deimar, aquele local. Já começam a fazer a sua viagem para Deimar. Ele fala que é famosa por seus limões azedos. É uma cidade para ser grata por ela, pois os nortenhos quase nunca conseguem sentir os gostos da fruta. Também um dos portões em direção à região central. Esse é o quão importante é aquele lugar para os nortenhos. Prota pergunta por que o Sr. Jagger está agindo desse jeito. O José fala que é isso mesmo, afinal de contas uma crise é uma oportunidade, especialmente quando não é sua. A família Reinal está no meio de uma disputa de sucessão, um convite do herdeiro legítimo é basicamente um choro por ajuda. Prota fala certo, devo dizer, o mundo dos nobres é bastante complicado, né? O José fala que no fim das contas é uma luta pelas terras de Deimar. Prota fala que até entre os membros da mesma família que compartilham o mesmo sangue isso acontece. O José fala que sim, isso é porque ter disputas com aqueles que compartilham seu sangue é uma tradição bem antiga dentre os nobres. Herdeira legítima da família Reinar, Alicia, seu tio Endre Reinar alega que ela nasceu de uma relação ilegítima, afinal de contas, se ela desaparecer, ele certamente vai se tornar o Barão de Reinal. Alicia é a filha única do antigo Barão Reinal, mas seu direito de herança por ser mulher é limitado, o que enfraquece a sua fundação. No fim das contas, ela não teve escolha a não se provar sua inocência através de um duelo de honra organizado pela igreja. Uma relação que é, ao mesmo tempo, distante e próxima, ainda assim nem tão próxima. Seu material sanguíneo faz dele não mais do que um primo de 8º grau, mas isso sem sombra de dúvidas é o suficiente para alegar parentesco. Anda, ele pega essa chance de fazer com que a família Reinal fique em débito com a gente, uma ideia com a qual seu pai concorda bastante. Prota fala que isso é bastante impressionante, hein? Um cavaleiro que o chefe da família chamaria para defender. E o Jagger só falando que olha esse aí, garoto, insolente nos seus olhos, hein? Prota fala que não fez nada. O Jagger fala que ele, um vassalo qualquer, ousa andar na carruagem confortavelmente, enquanto o cavaleiro a quem serve está andando de cavalo. Prota fala que não tem nada pra dizer em sua defesa dessa vez, ele tá certo. O Jagger fala que finalmente foi capaz de andar por aí com orgulho, depois que acabou com os outros vassalos. Mas o que? Você nem consegue andar em um cavalo? Não acredita que tem ensinado a um completo imbecil. Prota fala que vai ser capaz de andar em um cavalo se for caro, provavelmente. E o Jagger puto, falando deveria ser eu andando em um cavalo caro. Sou mais nobre do que você, seu canalha. Prota fala certo, mas o que tem de errado comigo? Meu coração tem batido muito mais forte esses dias. Será que é por causa de toda esta reclamação? Mas não tem nenhuma surpresa, sempre foi assim. Na sua frente está o Sr. Joseph, que não para de falar, e ao seu lado o Sr. Jagger, que reclama dele sempre que tem a chance. Mas que barulho é esse que ele está escutando agora? É um terremoto? Tudo fica tremendo, e o Gorducho falou, nossa, o que é isso, uma avalanche de terra? E o local do terremoto fica mais forte ainda. O Jagger manda todo mundo parar e descer dos seus cavalos. Todos os guardinhas já vão descendo, falando que droga, hein? O Prota já abre a porta na base da bicuda, já pega o Joseph, mandando ele se abaixar um pouco. E o Joseph nervoso falando, ué, o que tá acontecendo aqui, parceiro? Aprecia a sua sinceridade e ela é bastante admirável, mas não entra em pânico, jovem gafanhoto. O gordão fala que finalmente passou, certo? Prota
Prota fala que é sua primeira vez presenciando um terremoto. O Joseph fala que não foi um terremoto, presta bastante atenção naquilo ali, ó. Tá vindo a terra, ela tá um pouco diferente. É uma minhoca da morte gigante, o resquício dos dragões caídos. E o Prota fala, caramba, resquício de dragão, hein? Interessante, isso soa bastante incrível. A cidade exclusiva da família Reinal, Deimar. Todo mundo já vai chegando nela. O Joseph manda o Vad ficar olhando por aí. De agora em diante, ele pode levar aquele cara chamado de Goethe com ele também. Manda ele andar tão livre quanto for permitido e ver quantas coisas ele pode ver. E o Prota sem entender, falando, livre? Eu posso fazer essas coisas? O Joseph pergunta se ele não gostou disso. O Prota fala que não, é claro que adoraria, mas mesmo assim ainda é estranho. O Joseph fala que pensando no porquê de eu ter trazido você até aqui comigo, certo? Deve ser isso. Um duelo de honra é um evento raro de se ver. Sem mencionar que o duelo dessa vez é um evento de times. Mais que isso, tem cavaleiros com uma coleção de origens nesse lugar. Observe eles e descubra o que lhe falta. Isso mesmo, uma vez é mais memorável do que contar 10 vezes. De qualquer forma, planeja estimulá-lo apropriadamente. Espera que ele expanda seu mundo através de várias experiências. O Jagger manda ele não ser espancado em algum beco por aí, moleque. Ao entardecer da noite, temos que nos aquecer e treinar bastante. Prota fala, bom, eu não sou tão estúpido assim, viu? O Jagger fala que não, já perdeu a confiança nele. Ele nem pode andar no cavalo e quer falar bosta. Você vai se reportar pra mim toda tarde. E se notar qualquer movimento suspeito, vai me dizer sem demora, viu? Prota fala que sim, algum tempo livre depois de tanto tempo. O que acha de olhar por aí, hein? É menor que a mansão dos Bayezid esse lugar. E também parece bem velho. Eles não fazem manutenção. Famosos por seus limões, certo? Não parece que eles têm muito dinheiro por agora. A espada fala que acha que se lembra de ter vindo pra esse lugar antes. Lembra daquela árvore bem grande na colina. Prota fala que parece que ele tem um lugar para orar depois de tanto tempo. Ele deve dar a espada e você deve me dar as memórias. Foi isso que combinaram. Já que vem pegando até agora, é hora de devolver um pouco também. Em outro local, a Alicia fala que está sinceramente agradecida, que ele veio de tão longe, senhor Joseph Bayezid. O Joseph fala que é claro que eu devo responder em uma crise de um herdeiro legítimo. O chamado de sangue é o mais importante para todos, hein? Senhorita Alice, que tá toda sentadinha. Fala que o Conde Bayezid já permitiu isso. Tudo que resta é a sua decisão. A Alicia fala que já se decidiu. Será como o Conde deseja. É claro, isso se a minha vitória for no duelo também. O Joseph fala que ela não precisa se preocupar com nada, pois a espada de Bayezid sempre promete a vitória para todos. No outro dia de manhã, o Bigodudo fala que não podem ficar tranquilos com ela, hein? O Joseph fala que seu temperamento como matriarca foi visível, parece meio arriscado, mas ela definitivamente está segurando as pontas. Também percebeu isso, ela tem a mão mais alta até o último segundo. Mesmo assim, nosso plano vai permanecer o mesmo. Tudo que permanece são apenas memórias. Talvez seja porque isso são que os humanos são tão obcecados em deixar vestígios. Porque se você olhar para os vestígios deixados como cicatriz, as lembranças daquele dia virão à mente. Prota fala que gostaria de poder ter feito algo assim pela sua mãe também. Parece que não está sendo muito bem cuidado. Essa lápide, hein? Começa a ficar limpando, falando que afinal é uma cortesia comum cumprimentar os proprietários do terreno. A espada fala que não falou nada. Continua aí, parceiro. Prota fala, certo, agora por favor, olhe o quanto quiser, porque eu não fui ver um cavaleiro que eu deveria ter vindo pra vir olhar aqui. Já começa a fazer sua oração segurando aquele cabo da espada. Aos poucos já aparece um bombado nas suas costas, falando que algumas coisas estão voltando pro seu corpo. Acha que aquela árvore era menor naquela época. Quando foi isso? Sente como se já estivesse vindo aqui com alguém há muito tempo atrás. Parece que aquela coisa que nos observa lá na frente me reconhece também. Pergunta se pode pegar o corpo dele emprestado por apenas um momento. Prota fala que sim, se for
for só por um momento, vamos lá. Já fica com seus olhos brilhando um pouco e o seu corpo já começa a ficar liberando um pouco de aura. E o Prota pergunta: que diabo é isso, hein? Que merda que eu tô vendo? Na frente dele já vai aparecendo um cobrão gigantesco. A espada fala que isso é um espírito de cobra. E o Prota nervoso falando: caramba, um espírito? Ultimamente tem visto muitas coisas estranhas, hein? Fala que acha que ela tá olhando bastante pra ele. A espada fala que não, ela tá olhando pra mim, que estou dentro de você. Prota fala que a cobra tá descendo, hein? Tá ficando com medo. A espada fala que acha que talvez ela não morda. E o Prota pergunta como pode saber se é verdade ou não. Mas espera um pouco, pensando bem, é estranhamente enorme, mas não é nada ameaçador. É uma sensação bastante quente, como se a primavera estivesse no ar nesta colina. Mas uma pessoa já vem chegando, perguntando quem ele pensa que é, hein? Ao mesmo tempo, o espírito da cobra já vai desaparecendo. E a pessoa pergunta: como foi que tu chegou aqui, hein, seu canalha? Ninguém além dos membros da família Reinal são permitidos nesse local. Prota pede desculpa, estava procurando um lugar tranquilo para rezar e acabou aqui. E a de cabelo azul fala: como assim rezar, hein? Não tô te entendendo. Prota fala que não é uma pessoa suspeita, sou um vassalo do Cavaleiro Jag. Ela fala que isso é ótimo, então você não é uma pessoa suspeita. Prota fala: tudo bem, obrigado por isso. Os dois ficam se encarando por um pouco de tempo. Fala: bom, acho que é rude ficar parado ao lado do túmulo de um nobre, afinal. Se essa mulher disser algo errado, isso poderia colocar o senhor Joseph numa situação difícil. E eu também poderia acabar ganhando alguns problemas. Precise dizer algo para acabar impedindo ela de falar. Pergunta se pode ajudar ela com alguma coisa. Você é uma empregada aqui, certo? Você não está aqui para cuidar da sepultura. Na verdade, eu limpei um pouco antes de você chegar. As folhas foram empilhadas bem aqui. Ela fala: oh, então você limpou, certo? Prota fala que sim. Achou que seria uma cortesia comum cumprimentar os proprietários do terreno, certo? Me deixe fazer isso aqui por você, mas eu tenho um favor para te pedir também. Podemos deixar esse assunto passar despercebido. O senhor Jarger vai descobrir e vai ficar furioso comigo. Ela já fica rindo, falando que talvez, se ele limpar bem o suficiente. Prota fica pensando: maldição, eu te digo, gente bonita é sempre difícil de convencer. Fica limpando com uma cara toda emburrada. E ela fica só rindo da cara dele, porque pegou um gado para fazer as coisas. E a árvore, mesmo sem folha nenhuma, continua soltando folha. Não vou entender, mas tudo bem. No outro dia de tarde, o Prota só bechando os outros, falando que isso é incrível. Então, isso é um duelo entre cavaleiros, caramba. A espada manda ele olhar essa força. Prota pergunta se ele tá falando do senhor Colin. Ela fala que é isso mesmo. Se ele te pegar, pode até cortar os seus ossos. Prota fala que realmente ele é bastante forte. Não é à toa que ele é chamado de javali sujo do interior. Mas acha que o senhor Pablo é mais impressionante. A espada fala que suas técnicas de escudo são excelentes. Ele é experiente o suficiente para bloquear a maioria dos ataques. Prota fala que não acredita que esse duelo de aquecimento antes do duelo de amanhã já está tão tenso. Você precisa ser tão bom assim para ser um cavaleiro, hein? A espada fala que o senhor Vordon também é um cavaleiro, para sua informação. Prota fala: espere aí, nem todos os cavaleiros são iguais. Não fale que aquilo é um cavaleiro. Ele não sabia disso quando estava em Soara, mas acha que agora está entendendo. Seu lugar nesse mundo, hein? Tem um caminho longo pela frente, precisa treinar mais. O dia do duelo vai se aproximando. O Jagger manda ele apertar com bastante firmeza essa armadura. O Prota fica lá, todo distraído, olhando pro lado, falando que então é ele quem está tentando tirar o direito de sucessão da sua sobrinha, o Endre Reinal. O Jagger manda ele ficar de olhos abertos. Não é todo dia que você assiste um verdadeiro duelo entre cavaleiros. Além disso, não sabe o que aconteceu ontem, mas não se preocupe com isso. Porque ele está tão chocado? Está escrito na sua cara, garoto. Prota fala que honestamente foi meio chocante mesmo. Afinal, as habilidades dos cavaleiros que observou secretamente eram literalmente monstruosas. O Jagger fala: uma criança deve começar andando devagar. Você não está pronto para correr ainda, garoto. Quanto maior for seu objetivo, mais longo será o caminho que você deve percorrer.
Prota fala, entendo, eu estou compreendendo aos poucos. Todo mundo precisa mostrar o seu respeito agora mesmo. O mestre de Reinal, pensando bem, ele não viu nenhuma vez desde quando chegou aqui. Disseram que ele é bem jovem. Aos poucos, uma perna vem chegando. E o Prota nervoso, e a Alicia já aparece, ela entra em cena. A espada fala, olha, agora acrescente o crime de insultar um nobre na sua lista, garoto. Mais um pra sua lista, hein? Assim que a Alicia chega, ela vai passando por todo mundo e só vai dando uma olhadinha pro Prota e uma encarada toda fria. E o Prota nervoso falando, droga, ela acabou me reconhecendo. Mas a Alicia passa direto, com um sorrisinho na cara e já senta no seu trono, falando, e aí, meu chapa? O padrezinho fala que agora chegaram os participantes do duelo. A gente pode prosseguir. Os deuses que cuidam deste lugar devem atestar isso. E a ascensão será a evidência. Um duelo com tudo que está em jogo está prestes a começar. Um duelo honroso, porém bastante brutal. O sangue nobre é de uma cor azul e clara. Assume responsabilidades, deveres e karma que o vermelho caloroso não consegue. Mas Alicia ainda não estava pronta para deixar seu sangue congelar um pouco. A Alicia nervosa não para, por favor, já pode parar. Ela se rende, não quer que o duelo continue. E o velho bigodudo falando que ainda não acabou, eu posso continuar lutando. O padre fala, senhor Dukan, sua toalha já foi jogada fora, admita a derrota. O cabeludinho fala que foi uma boa luta, capitão. E o Dukan perguntando se ainda é capitão dele, como pode uma coisa dessa? Educou ele para ser um futuro da casa Reinal. Quem poderia imaginar que ele retornaria com uma espada que cortaria o seu próprio mestre? Que vergonha, ele acabou caindo na ingratidão. O vencedor deste duelo é o cavaleiro do Endre, o senhor Shard. E o figurante aqui feliz, falando, ótimo começo, hein? Tá dando tudo certo. Os próximos representantes podem vir para a frente. O padre fala que vai dizer isso apenas uma vez. É proibido usar aura. A partida termina quando o representante ou mestre se renderem, ou em caso de lesão grave que interfira na sua capacidade de prosseguir o duelo. O Jag só olhando para trás falando, garoto, dê uma boa olhada. Você nem consegue andar, está tentando correr. Preste atenção. E o Prota nervoso falando, o que será que ele quis dizer, hein? Nossa aula hoje vai ser bem aqui, moleque. E o seu material de estudo é o javali do interior. O javali já vai metendo o seu ataque, falando, recebe esse meu cortezinho aqui. E o Jagger só de boa, quietão, apenas olhando. O javali falando, droga, uma diferença de um passo. Definitivamente eu posso vencer essa luta. Já começa a preparar mais um ataque, falando que vai fazer um pouco mais rápido e um pouco mais forte. Mas o Jagger apenas continua desviando com certa facilidade. E o javali continua atacando com tudo que ele tem e toda a sua força e velocidade. E os figurantes falando, como dizem as histórias, hein? Ele tem uma força incrível, ele está encurralando de forma esmagadora. E o Pablo só olha, falando, vocês são burro, hein? Força esmagadora. Eles não conseguem perceber que o ímpeto da luta está tomando um rumo bastante estranho. Tem certeza que o próprio portador da espada já deve estar sentindo isso agora. O javali tá aqui nervoso, falando, droga, porque eu não consigo alcançá-lo. E o Jag só falando, olé, tenta de novo. E o javali ficando puto, falando, seu merda, tirando uma onda com a minha cara. Tá vendo, esse ataque vai ser o mais forte de todos. Mas o Jag só de boa, falando, vem pra cima, seu canalha. A espada fala que é melhor assistir com atenção. Isso foi feito pra você, moleque. O primeiro ataque do Jagger já vai voltando a mão dele pra trás. E o javali sem entender, falando que usou bastante força nisso. Como pode? Tenta mais uma vez, falando que não vai desistir facilmente assim. A espada pergunta se ele conseguiu ver isso, como ele fez uma brecha. É uma brecha inevitável, maior do que quando um golpe é bloqueado. Isso é o que você chama de técnica de contra-ataque. E o Prota tá pensando, caramba, técnica de contra-ataque. Uma técnica para lançar uma sequência através de uma brecha criada ao bloquear o primeiro ataque do inimigo. O Sr. Jag ganha facilmente, botando o javali de joelho. Ele fala, droga, esse cara está em um nível completamente diferente. Um nível tão alto que parece ser insuperável por mim. Fala que perdeu, não consegue mais lutar. O padre fala que a vitória é do representante da senhorita Alicia. E o time dos figurantes aqui nervoso, falando, droga, a gente acabou perdendo essa, hein? E o Jag só de boa, falando, muito fácil, eu acabei nem suando. Pergunta se ele acabou dando uma boa olhada.
nada. Prota fala que sim e agradece por essa aula, mestre. Agora eles vão começar o último duelo de hoje. A partida vai ser com o Pablo Vittar. Do outro lado tá o Bigodinho, perguntando por que ele tá tão estranho. A gente já se conhece, hein? Vamos começar a partida. E o Pablo só insistindo em falar seu nome. Pode vir pra cima de mim. O Gilberto fala certo, vamos se apresentar então, caramba. A espada fala que a Alicia certamente encontrou uma boa mão. O Pablo está no mesmo nível do Colin, mas Gilberto está um degrau acima de todos. E o Gilberto aqui, apenas olhando pros dois. E a Alicia sem entender, falando, por que ele tá olhando pra cá, hein? Na mesma hora, o Gilberto já vai ficando todo curvado. E o Joseph sem entender, falando, não, isso é brincadeira, certo? Porque ele está fazendo isso e se despedindo de todos. O Gilberto fala que ele, representante da família Shahzad, se retira desse duelo, fazendo a Alicia ficar de boca aberta. E o resto do pessoal sem entender nada. E o José ficando muito puto, falando que esse cara é um canalha. E o Endre só rindo com sua cara de vilão, falando, como assim terminar, hein? Você vai sair? O duelo acabou, não é mesmo? Assim eu venço. O José fala, droga, isso significa que ele tinha 4 cartas na manga desde o início, hein? O Endre manda reconhecer todo mundo perante aos deuses que ele é o único reinal. O José fala que não acabou não, hein? Tá de sacanagem. O Endre fala, como assim? O cavaleiro de Alicia abandonou o duelo. Compreende seus sentimentos, senhor José, mas o duelo acabou. O José fala que esse duelo não pode terminar aqui, até que ele esteja convencido. A família Bayezid não tem a menor intenção de simplesmente aceitar qualquer resultado que vocês decidirem, seus malditos. Os segurantes manda pelo menos ouvir o que ele vai falar. O senhor José está aqui como representante do norte. Nossos cavaleiros são súditos do centro. Se alguma coisa correr mal aqui, poderá causar um conflito entre o norte e o centro também. E o Ender nervoso é droga. O que a gente deve fazer então? Se o melhor cenário estiver fora de cogitação, só tem que evitar o pior cenário. O José fala que no momento apenas uma derrota certeira pode trazer o próximo resultado do melhor. Só então poderemos planejar o futuro afinal. Fala, por favor, permita que o duelo continue. Não podemos permitir que a reputação da senhorita Alicia seja manchada por uma desistência. E o Ender pergunta se ele tem alguém para substituir o Gilbert, ou alguém assim. Se você tiver, eu aceito o seu pedido. Duncan é o único dos cavaleiros de Alicia, e é uma regra não escrita que os convidados não podem trazer muitos cavaleiros. Não há como um duelo acontecer. O José fala que sim, eu tenho uma pessoa. E o Ender sem entender, como assim? Ele fala que eu, José da família Bayezid, em nome da honra da senhorita Alicia, apresentarei o poderoso guerreiro. Sim, quem vai lutar agora vai ser o Vlad de Suara. E o Ender fala, como assim? Ele não é um cavaleiro, ele não é digno de travar um duelo. O José fala que um duelo de honra, qualquer um que empunha uma espada pode participar. E o Endre ficando brabo, falando que seu adversário é um cavaleiro. Enviar um vassalo é uma vergonha pra ele. E o Joseph pergunta, como assim vergonha? E quanto a vocês, hein? Você deixou isso acontecer tudo tendo em mente a honra da casa Bayezid? Como você ousa insultar os Bayezid com um truque tão superficial, hein, seu maldito? Eu atesto a sua reputação. O Endre fala, certo, se é isso que você quer fazer, o que um humilde vassalo vai conseguir acontecer aqui, hein? E o Prota pergunta, caramba, eu realmente vou travar um duelo com um cavaleiro de todas as pessoas? Eu vou morrer, certo? Com certeza. O Jagger fala que se o pior cenário acontecer, ele vai acabar interferindo. O Prota fala, bom, e se o pior não acontecer, mas ainda assim for meio ruim? E o Jagger não fala nada. O Prota falando, caramba, porque você não tá dizendo nada, hein? Mas o Joseph vem chegando, falando, Vlad, meu garoto, já mete aquele abraço gay, de anime gay. O Prota fala, oi, senhor Joseph, você não precisa fazer tudo isso não, hein? Mas o Joseph manda ele aguentar firme por pelo menos 10 minutos. Ele tinha esse plano desde o começo, já deu as ordens ao Vordan também. Você só precisa nos ganhar uns tempos. O Prota fala, certo, 10 minutos serão suficientes, hein? Então eu vou tentar o meu máximo, farei o meu melhor para aguentar tudo isso. O Joseph manda ele tomar cuidado e não acabar vacilando. O Prota já vai lá fazer sua saudação padrão e a Alice só aceita, balançando a cabecinha. O duelo vai
ser o Prota versus o Pablo Vittar. O Prota já se apresenta falando que o seu nome é Vlad, mas o Pablo fica puto, falando que ele não é digno de ouvir meu nome. No momento em que o pirralho indigno como você apareceu aqui, esse duelo não é mais sobre honra. E o Prota pensando, digno, hein? Eu odeio a merda dessa palavra, porque vocês sempre monopolizam as coisas lindas e brilhantes. Posso ter vindo de um lugar sem valor nenhum, mas o que deixa ele faltar, hein? Conta pra mim. Mas não tem a menor intenção de acabar como um nada. Fala o que faz você ser tão diferente de mim, hein? O Pablo fala que os padrões de Bezid realmente caíram, hein? Você pode ignorar as regras do duelo. Lute comigo com tudo que você tiver. Vou cortar isso pela sua raiz, garoto. E o Prota ficando puto, falando que hoje o menino merecia brilhar. Já vai pra cima, toma meu ataque do protagonista. E o Pablo só olha falando, ó, interessante, já empurra ele pra trás com toda a sua força, falando que porque pela primeira vez na vida ele ergueu uma espada não pra si, mas por outra pessoa. A espada manda ele mirar para a esquerda, onde ele estava se protegendo antes. Os hábitos são assustadores de uma pessoa, hein? E o pessoal falando que ele é até rápido pra um garoto, parece que ele não é tão comum assim. E o Prota continua fazendo a sua sequência de ataques. O Pablo fala que ele é natural, esse garoto tem uma ferocidade com ele, como se fosse um lobo faminto. Fala que ele tem um grande espírito, mesmo assim não adianta. Prota já vai ficando nervoso, falando, caramba, hein? O Pablo já vai medendo seu ataquezão de frente. Fala que ele ainda não chegou naquele local, ainda é muito fraco. E o Prota nervoso, falando, droga, é como ser espancado com centenas de pedra. O Pablo pergunta se ele terminou com os truquezinhos de criança. Não adianta, continua dando vários ataques e o Prota só defendendo tudo. Tem que usar sua mão, porque só como ele não consegue. A espada manda ele não bloquear isso de frente. Tente desviar de alguma forma. Mais uma vez, o Pablo já vem preparando outro ataque. O Prota no último segundo consegue defender mais uma vez. Mesmo assim, ele é mandado bastante longe e bate as costas na parede, falando, droga, que porcaria foi essa, hein? O que tá acontecendo comigo? E o Pablo só vem vindo em câmera lenta, falando, garoto, agora você vai mamar. Isso foi impressionante. Mesmo assim, ainda é muito cedo pra você. Você ainda é uma criança digna de resistir a mim. Que pena, hein? Que a gente teve que se encontrar desse jeito. Venha me encontrar mais tarde, quando você ficar mais forte. A espada fala que ele trabalhou bastante. Você aguentou, garoto. Mesmo assim, o Prota consegue rebater mais uma vez o ataque no último segundo. O Jagger já ia se meter, vai ficando paralisado. E o pessoal do outro lado de boca aberta, falando, caramba, o moleque é doido. E a Alicia também toda surpresa, falando que isso ela não esperava. E o Pablo nervoso, falando, droga, o que foi isso, hein? Uma técnica de contra-ataque. Como pode uma coisa dessa? Perguntam se isso faz algum sentido. Um mero vassalo bloqueou a espada de um cavaleiro. O Endre fala que deve ser uma coincidência. Olhe para o estado em que ele está agora. Ele não consegue nem levantar sua espada. O Pablo fala, coincidência? Sem chance. Ele encarou de frente aquela espada. E até mesmo acha difícil aceitar isso. E o Prota lá perguntando por quê, hein? Porque são sempre vocês, seus malditos. E o Pablo sem entender, falando, ué, o garoto perdeu sua consciência, hein? E o Prota falando, eu também quero brilhar, eu não quero ser apagado. O Pablo fala que não esperava por uma coisa dessa. Ele está perdido em suas memórias. O garoto que não era digno, ele sempre quis brilhar. Ele queria habilidades e ansiava por uma chance. Ele sonhou vários dias em ser digno, mas sempre pensando de ir para um lugar, um palácio brilhante na sua vida. E o Prota falando que também queria ir para aquele local. A flor tentou desabrochar a todo custo, uma flor deslumbrante que ninguém poderia ofuscar. Já começa mais uma vez, e o Endre sem entender, falando, ué, que diabos que tá acontecendo aqui, hein? E a mão do Prota toda machucada, mesmo assim ele não parava. O Jagger fala que não esperava que ele fosse fazer isso. Depois de mostrar apenas uma vez, ele apenas demonstrou para se manter leal ao básico.
E o Prota continua atacando e tentando defender, falando que não imaginava que ele já estava usando uma coisa dessa. O bicho é bom. O Pablo fala que a nitidez da sua lâmina da espada se foi, ao invés de estar preenchida com uma vontade inabalável. Que interessante, moleque. Você até que é legal. Se pergunta pra onde isso será direcionado, hein, garoto? E o Prota, como machucada, continua tentando atacar. E o Pablo surpreso, falando: ó, interessante, a espada está chorando, sem chance, ele está desabrochando nessa luta, então ele não pode levar isso na brincadeira, hein, deve cumprir com seus deveres de um cavaleiro também. Vai em frente e bloqueie de novo e empurre isso para fora, garoto. E o Prota mais uma vez fazendo seu bloqueio, seu mundo que está prestes a ser desabrochado. E o Ender nervoso, droga, o que foi isso, hein? E o Prota uma vez já começa a usar aura na espada. O pessoal fala: droga, isso é o presságio, hein? Como pode? Na mesma hora, o Pablo já vai pedindo escudo, manda trazer para ele agora mesmo. O Cleitinho fala que sim, senhor, tá aqui o seu escudo. O Pablo já pega, falando que agora a luta vai ser séria, garoto. Vem pra cima, eu sou o Pablo Zasten. Pode vir, o garoto é digno e merecedor. Diga-me seu nome. E o Prota aqui quase desmaiando, falando: eu, o menino que nasceu em um lugar indigno e sem valor nenhum. Mas o lugar pela qual ele andou em direção brilha claramente. Era isso que ele queria. Ele acabou provando o seu valor. Ele poderia gritar para fora tudo que ele quis: sou Vlad de Soara. Todo mundo ficando ofuscado com tanto brilho no seu rosto. E o Pablo mandando ele vir pra cima: não se segure, Vlad de Soara. E o Prota tá vindo gritando, falando: toma o meu ataque, parceiro. E o Pablo apenas esperando o golpe. Depois disso, uma espada caindo no chão. E o Pablo só rindo, falando que isso até que foi legal. Ele fez um bom trabalho, criança. O Prota desmaiou, mas se bem ele lutou até legal. O Ender fica gritando que nem maluco, falando que isso foi aura, isso não vale. O uso de aura é proibido durante o duelo, ele está desqualificado. O Pablo pensando que esse cara é patético, apesar de ter visto uma bela flor em sua frente, ele está pensando apenas no fruto que a derrota carrega, hein? O Jagger e o Joseph já vêm chegando, falando: senhor Pablo, eu agradeço por cumprir com seu dever como um cavaleiro. O Pablo fala que simplesmente fez o que ele deveria fazer. Também foi um momento bastante honroso. O José fala: padre, isso foi aura? O padre fala que sim, realmente aconteceu. O José fala então, entre as regras do duelo sagrado e o código do mestre espadachim, qual é o superior, hein? O padre já vai ficando de boca aberta, falando: caramba, mestre espadachim, há um código ligado a esse prestigiado título, o qual apenas um único homem em toda a história da humanidade já deteve. Todas as coisas jovens e delicadas nesse mundo possuem o direito de desabrochar potencial e beleza, e os jovens que conseguem expressar isso em seu próprio mundo são preciosos. Então você naturalmente deve proteger esse momento. Todos aqueles que portam a espada da honra, jurem em meu nome que vocês irão cumprir com seus deveres como mestre espadachim e o rei fundador de tudo. Eu, Frau Zen, declaro este meu primeiro código de honra.